Vamos comentar o nosso estudo hoje de noite em 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4. E vamos fazer a leitura. 1 Timóteo capítulo 4, faremos a leitura de versículo 9. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 9. E ela é a palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nós esforçamos sobre modo o quanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos crentes, dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, e nelas te dirige, para que o teu progresso a todo seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Oremos. Senhor nosso Deus, agradecemos que esta tua santa palavra, agradecemos que o Espírito Santo que está entre nós para interpretar essa palavra aos nossos corações. Pedimos que Ele faça mesmo a sua missão gloriosa, mesmo transmitindo para nós, explicando, interpretando para nós as coisas que aqui pertencem, Senhor, para que possamos ter obreiro que não tem que se envergonhar e manejam bem a palavra da verdade, especialmente na epitias e a falsaria. Ajuda-nos, Senhor, ensinar a sã doutrina, ensinar a tua santa palavra, para que o teu nome esteja exaltado, a tua igreja edificada e pecadores convertidos a ti. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós terminamos na semana passada falando sobre o Deus vivo, em versículo 10. O Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Terminamos essa parte e temos versículo 11, onde vamos começar. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Torna-te padrão dos fiéis. Este é o assunto do estudo hoje à noite. E nós nos tornemos padrões, pessoas mesmo de exemplos que possam demonstrar realmente a vontade de Deus em nossas vidas. E o Paulo nos ajudou muito, porque ele colocou aqui como uma pessoa pode ser padrão do fiel. Ele já colocou aqui como uma pessoa pode mesmo ser padrão do fiel. Preste atenção, a leitura é tão simples, pelo menos para ler. Talvez não seja tão simples para fazer, mas para ler é simples. Torna-te padrão do fiel. Aí ele dá 5 pedras aqui, como Davi, 5 pedras lisas. Ele dá aqui, olha. Muito bem, na palavra,
no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aqui está o meio de você se tornar um padrão dos fiéis. Para eu me tornar também o padrão dos fiéis. Eu já elaborei anos passados um estudo sobre isso. Já dei assim para pastores. E eu estava bem quase passando aqui por cima. E a gente tem essa ideia. Depois eu fiquei tentando. Os irmãos que estão assistindo tudo aqui, provavelmente não estavam nem ou nunca ouviram assim o estudo que fizemos por extensão, não é? Sobre essa parte. E eu resolvi, que hoje à noite, nós devemos fazer, olhar mesmo. Eu gostaria que os irmãos ficassem com lapideira para tomar assim versículos, porque nós temos aqui sobre cada assunto, vamos lhe dar alguns versículos e provavelmente não vamos ter tempo para olhar tantas referências, mas eu vou escolher algumas, pelo menos, que os irmãos podem marcar. E tem um tape que eu uso, não sei se os irmãos usam, mas eu carrego papel, que coisa na minha Bíblia, às vezes eu marco com papel na hora, assim, deixa lá dentro e tal. E é uma maneira de lembrar quando voltar para casa. O alvo é ter padrão dos fiéis. Este é o alvo. E como é que nós poderemos realizar, alcançar este alvo? Paulo diz aqui para nós como é que podemos fazer. E eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, porque nós estaremos falando desse em outro estudo, talvez nem no próximo domingo, mas mais adiante. E versículo 16 aqui, cuidando de ti e na doutrina. É importante notar a ordem aqui. Bem cuidando de ti mesmo e da doutrina. Parece que está invertido, não é a ordem. O que é mais importante? A doutrina? Por que Paulo diz em cuidar de ti mesmo e da doutrina? É porque uma vida relaxada, uma vida mesmo carnal, estraga qualquer doutrina. Você pode ter a doutrina mais fundamentalista, mais segura que tem, e com a sua vida acabar com tudo. Não quer nenhum efeito, nenhum a possibilidade de ajudar as outras pessoas. Porque a tua vida, a tua palavra, estas coisas que temos de estudar aqui, não estão realmente coerentes. Não são, assim, coisas que concordem com o seu próprio ideia. Então é muito importante que nós tomemos primeiramente cuidado de nós mesmos. É por isso que Paulo coloca nessa ordem. E justamente é isso, voltando ao versículo 12. Porque a ordem é a seguinte, de si mesmo primeiro. O que nós somos. Ainda do tempo é que nós ensinamos. Tem os dois lá. O que nós somos e o que nós ensinamos. O que nós somos pode estragar o que nós ensinamos. Nós temos que ter muito cuidado nisso. E diz aqui a palavra de Deus, tem cuidado de ti mesmo. Primeiramente na palavra. Eu vou usar na ordem que está escrita aqui, conforme o tempo de hoje à noite. A ordem de versículo 12. Torna-se padrão dos fiéis. Este é cuidado de ti mesmo. Torna-se padrão dos fiéis na palavra. Na palavra. Por quê? Porque assim,
cuidado na palavra. Primeiramente, irmão, porque você é uma pessoa de palavra? Alguém pode confiar na sua palavra? Ou você é uma pessoa que diz uma coisa e o povo diz, não diz mais quando está sonhando, quando está dormindo. Ninguém acredita. Eu conheço. E às vezes eles que falam da vida dos outros. E o resto cai no buraco. Não sabe. Você é pessoa de palavra? Marca um encontro com alguém? Marca por tal hora? O brasileiro não tem interesse no horário, parece, né? Temos um relato sobre isso pertinho. E a gente fica pensando às vezes, confiando em alguém, em mim, ou naquela pessoa que fala desse aí. Eu me lembro a primeira vez que eu cheguei no Brasil, eu me criei numa terra onde, mesmo na estação do trem, está tão marcado, o trem sai 2 horas e 2 minutos, por exemplo. Tá assim também. Você chega 2 horas, você não pega o trem. Porque o portão fecha uns 3 minutos antes do trem sair. E o guarda fica ali na plataforma com o relógio na mão, olhando para o motorista do trem. E quando no instante mesmo que dá 2:02, ele dá o mandeio, vou ter que estar lá fora dos portões olhando e dizendo, ainda não é 12:02, não, mas que o trem sai, não é para você chegar nessa hora. Dependeu o trem. Você chega onde vai trabalhar na fábrica, é marcado 8 horas, você chega 8:05, você perdeu o dia de trabalho, você não entra. Aí passa 3, 4 vezes fazendo isso, você é despachado mesmo e coloca outra pessoa que é pontual no serviço, né? Uma pessoa que se tria dessas coisas tem talvez mais possibilidade de ser pontual. Mas isso não é tudo, não. Eu estou falando de uma coisa. Somos pessoas fiéis, mas somos pessoas padrões em horário. Essa é uma coisa. Por palavra vale, isso é importante. Porque um dia você vai pregar o evangelho e alguém desse aí, não confia que ele dita. E a importância de ter padrão na palavra é porque a palavra mostra o trato, mostra que tipo de pessoa você. Quando você esteja na casa de alguém, começa a criticar e começa mesmo a falar assim sobre a vida de outra pessoa e tal. Está lhe ouvindo, se for inteligente, vai dizer, essa pessoa não presta. E quando vai para outra casa, vai falar de mim. E vai pescar. A palavra mostra que tipo de caráter você tem. Se você é uma pessoa mesmo de caráter, o que você pode ter. Se você mesmo é dessas pessoas que a gente não pode realmente confiar na palavra. Vamos então, primeiramente eu vou lhe dar Mateus 5:27. Mateus 5:27. Tendo, porém, na tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar, tendo uma lei. Porém, na tua palavra sim, sim. Ou não, não. E o que dito passar vem de uma lei. Quer dizer, alguém que não sabe, ou lendo uma coisa dessa, pensa que a gente só tem que andar na rua dizendo sim, sim, não, não, sim, sim, não, não. Não. É que a tua palavra, quando é sim, é sim. E quando é não, é não. Você é uma pessoa de confiança. Uma pessoa que alguém respeita.
Nós estamos falando de Lámbria. E um padre em Lámbria que tinha raiva de peito. Ele agora está já velho, prestes a aposentar, mas está ali na igreja Santa Ita, Maltão, Saturnino, né? E às vezes eu encontro com ele, até a oportunidade de falar com ele, nós estamos conhecidos há muitos anos, 40 anos. Mas o Saturnino, assim, precisa de candão, vestido e tal, né? Aí ele dizia, quanto mesmo tempo na cabeça de viver. Aí às vezes eu pegava e mostrava que ele estava errando, e daí ele ficava com raiva e nunca. Então, algum padre que estava lá ao longo do tempo, ia lá na minha casa, me visitar, e muitas vezes eu pude ler a escritura, até ir falar com ele, mas o Saturnino nunca foi, não. Ele nunca foi. Aliás, não devia dizer nunca, porque o que eu vou contar foi o dia que ele foi. Ele chegou lá, bateu pau no fim, aí eu tomei tudo, mando ver quem era. Tá tendo um cá. Ô, como tá aberto, rapaz? O puta merda, é como salvação. Tá aberto, pode. Tá aí. Hein? Aí ele entrou e tal. Quero fazer uma pergunta a você. E depois não, pode fazer. E ele disse assim pra mim, me disseram que passaram aqui com abaixo-assinado, com uma denúncia contra mim. E que andaram pela cidade o povo assinando e chegaram aqui e disseram que o senhor recusou assinar. Eu só quero saber se tem esse papel mesmo, se esta é a verdade e tal, não é? Aí eu olhei para ele, aí eu disse também para ele, Saturnino, eu vou lhe dizer a verdade. E meus irmãos, como Deus está no céu, eu vou lhe dizer que ele disse para mim. Quando eu disse assim, Saturnino, eu vou lhe dizer a verdade. Ele disse assim, Fred, não precisa você dizer isso, porque eu nunca ouvi de você mentir. Nunca ouvi alguma pessoa dizer que você mentiu. Já pintou do maior inimigo em termos de religião ou de fé, dá um testemunho de que não precisava eu dizer, eu vou lhe contar a verdade. Porque ele disse, eu acredito que o que você diz é verdade, senhor. Eles estavam muito mesmo preocupados. Aí eu disse assim para ele, Saturnino, não vieram aqui como assassinados para fazer isso, não. Aí ele ficou mais assim ali, eu digo, mas é pior do que você está pensando. Aí ele olhou e disse, pior é vir bem. Eu fui procurado em Manaus por um deputado federal que vai mesmo denunciar o senhor lá em Brasília. E os americanos estavam mandando aquela coisa que no campo chamava Aliança para o Progresso, né? Mas era só para o progresso do padre, sabe? Quem conhecia no interior, o padre botava o povo para trabalhar para a STB. Ele não dava não. Tem pessoas aqui, para pessoas aí, o governo trabalhou muitas vezes por um litro de óleo, uma semana. Que foi mandado por muitos, a maior parte do povo que mandava era crente na América do Norte. E mandava para ajudar o povo brasileiro. Aí o governo pensava melhor colocar isso na mão dos padres, porque os políticos não prestam. Então, dou para os padres vão distribuir direitinho para fora. Pelo menos, se tivesse dado para política na hora da eleição, ele tinha dado para todo mundo, bem? Todo mundo tinha participado. Mas eu estou falando a verdade e Saturnino está lá, vocês podem perguntar dele se quiser. Vinha queijo de Holanda dentro de lata assim de 2 quilos. Ele cobrava tanto que o povo não podia pagar, estou rico. Aí tinha tanto, estava estragando. Mas no início ele mandou uma lata para mim. A moça lá trouxe, o padre mandou esse para o senhor. Ele disse, pode levar de volta, disse para ele, muito obrigado, mas eu não sou brasileiro e não foi mandado para mim. Esse foi mandado para dar para os pobres que não têm recursos e que precisam comer esse. Ele queria ter o comércio para ficar mesmo enrolado no roubo que estava fazendo.
Aí eu devolvi. Não toquei nem o pé, levo pra lá. O que o podesteiro, sabe o que ele fez? Ele mandou fazer sabão com o que e vendeu para as pobres mulheres lavando roupa. Não foi ela? Na beira do rio. Esse aí era um delas, sabe? Outra carola dele. Aí, lavando roupa com queijo, com toda a calça. Fazendo sabão matando mesmo. Tá bom? Aí vendia para o Torrance. Vendia. Pagava o trabalho para pessoas com óleo, com tabaco, essas coisas. É terrível. Aí um deputado federal me procurou em Manaus e disse, eu ouvi falar dessa detenção assim, é a verdade? E eu disse, é verdade. Aí ele me chamou dentro de um escritório e disse assim, olha, escreva aqui, eu espero o senhor assina e tal, esse é um fato, está acontecendo e tal e tal. Eu disse, eu? Aí ele olhou assim para mim e disse, mas o padre não está fazendo de tal. E eu já disse a ele para não fazer. Agora assinar um papel? Não. O senhor não é o político. O senhor não ganha dinheiro para proteger o fogo, para fazer estas coisas. Sabe o que ele me disse? Este foi, meus irmãos, na rua Guilherme Moreno, em Manaus. Ele olhou para mim e disse assim, mas eu por assinado pelo senhor, o teu nome perto. Aí eu disse, e o teu não? O bispo da puta. E o teu? Não perdo, não? Não era um homem de caráter. Não era um homem que podia fazer uma coisa dessa, porque alguém logo apontaria para ele e dizer, você dizer, se eu vou dizer também que você está fazendo. E por isso ele queria que eu fizesse a dama. Então eu disse para o Saturnino, Saturnino, eu não assinei o papel. Foi lá em Manaus. Aí eu disse assim para ele, agora você sabe, eu não concordo com o que está fazendo, mas eu sou homem para dizer na tua cara que está errado. Eu não vou fazer um papel assim de arquiteto para fazer. Esse é o trabalho de político, esse não é meu trabalho. Ele me agradeceu. E tá aí. Irmão, é tão importante que a nossa palavra perde. Que aita, isso, e a pessoa pode dizer quem foi que disse. Vamos olhar mais um texto aqui. Salmo 15, versículos 2 a 4. Salmo 15, versículo 2 a 4. O que vive com integridade. Vamos ler do inglês. Quem é Senhor habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça. E de coração fala a verdade. O que não te fala com sua língua não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao répro, mas honra ao que temem ao Senhor. O que cura com dano próprio e não se retrata. Você já deu a sua palavra sobre alguma coisa e depois, quando chegou a hora, você diz, mas desculpe, eu não posso mais? Sim, duas palavras, né? Tem o sim e o não no mesmo tempo. E tu queria uma coisa, você diz, pois não, eu vou arranjar terça-feira ou tal e tal, eu vou fazer, tá certo. Aí, quando chegar perto, você vai me desculpar, porque não dá mais tarde. Eu vim de uma propriedade da nossa missão aqui em Manaus. Um casal pobre velho queria propriedade. E ele ficava lutando para juntar o dinheiro e tal. E o velho veio para mim e disse que o senhor pode esperar, pode aguardar, sem eu queria tanto. A propriedade não é minha,
mas o superintendente da missão não vende a propriedade para ti. Aí ele olhou para mim e disse, posso confiar na sua palavra? Eu disse, pode. Quando ele caiu, com poucos dias, um homem chegou e me ofereceu muito mais dinheiro pela propriedade. Eu estou aqui, estou com dinheiro na mão e eu estou, me dá, e do bom, já dei a minha palavra. Mas o homem está lhe dando muito menos do que é. Mas eu jurei e até com dano próprio, eu não quebro a minha palavra. Eu posso ganhar mais 50 milhões, eu posso ganhar mais isso, daquilo e cá mais. Dei a minha palavra. Então não volto, fica quentinha. Não sim e não. Devoleto mesmo em tudo que faz. E quando você chegar com o evangelho, alguém vai atender, vai prestar atenção. Vai mesmo falar de outra maneira, não é? De você. Eu estou dizendo isso porque é cuida mesmo, em cuidar da palavra. Fez assim e assim mesmo. E fez a não e a não mesmo. E quem habitará do santo monte do Senhor? Olha, é Deus que está respondendo aí. Eu escuto crente junto dizendo, não, mas eu já aceitei Jesus. Mas Deus diz assim, quem vai habitar com ele. Tem quanto crente mentiroso hoje em dia no mundo? No mesmo crente. A gente não pode confiar na palavra dele. A Bíblia diz, não estarão no céu, porque no céu não entra mentiroso. Último capítulo de Apocalipse. Isso está escrito aqui mesmo. Quem entra? Quem há de morar, Senhor? E ele responde, o teu livro com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não despalma com tua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível, mas honra aos que temem ao Senhor. O que dura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita o suborno contra o inocente. De modo prostrado, não será jamais abalado. Tem cuidado, tenha padrão industrial na palavra. Tem o portão mesmo, interferências aqui. A palavra porque mostra caráter, mas mais, como eu já disse, é o meio de comunicar o universo. A palavra é que Deus usa para a comunicação da salvação. Lembra-se dele? Não é sinais que Deus usa para comunicar a salvação. Não deve se está algo para penal, não. Pode ler capítulo 2 de São João, e versículo 3 em diante, vai ver que tinha muitos crentes que creram em Jesus por tal de sinais. Ele não creu em nenhum deles, ele não aceitou. Eles aceitaram Jesus, mas ele não aceita. É muito crente em sinal. E quando o capítulo 3, a gente entra logo, Nicodemo, ele diz, sabemos que tu és esta vinda de Deus, porque ninguém poder fazer os sinais que Jesus disse para ele, tem que nascer de novo. Estava com o contrário, sinais. Nicodemo, você tem que nascer de novo. Você é carne. Todos. Tudo destituído da glória de Deus. Como nós precisamos, como eu disse na semana passada, voltar a pegar esta doutrina. Os pastores estão convidando o povo para orar antes de sair para o trabalho. E diz, eu sei que você não é evangélico, tá, mas ore a Deus. O povo vai. A Bíblia diz que Deus não escuta o pecador. Pastor manda orar. Manda te arrepender. Manda confessar o teu pecado. Como Jesus disse para Nicodemo, né? Pecar é nascer de novo. Aí é outra coisa. Aí pode orar à vontade.
pode pedir a Deus, Ele vai lhe dar. Pobre Pedro, em João capítulo 9, sabia mais do que o pastor. Ele não sabia nada mais disso assim. Sabemos que Deus não escuta o pecador. Ele não ouve a oração de pecador. A primeira oração que Deus ouve de pecador é: tem misericórdia de mim. Acabou. Confessar o seu, tomar o seu lugar diante de Deus como pedido, despecuido da glória de Deus. Eu falei na semana passada, atrasado, porque passado não tinha aula. Eu falei sobre isso. A depravação da humanidade. E é uma depravação. Nós temos que entender: o pecador não é alguém que pode pensar se ele quer aceitar Jesus ou não. Ele tem que ser ensinado que ele está perto, está na miséria do pecado, está indo ao inferno e não tem jeito. Se não, Deus enviou o seu filho para salvá-lo. Não tem negócio, não tem contrato. Senhor, me cura e eu vou mesmo até a pecar. É que é blasfêmio, nunca podei. Você não tem um direito de pedir uma coisa de Deus, nem eu. É o dia que você nasce na família dele e põe e filho dele. Aí você tem todo o direito. E ele diz que antes de você pedir, ele já sabe quem precisa e já está mandando. Irmão, o meio de comunicar o evangelho é a palavra. E se eu não sou homem de palavra, será que alguém vai dar crédito à palavra, a minha palavra? Vamos ler em 1 Coríntios 1, 21. 1 Coríntios 1, 21. Isto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Eu não sei porque tem 1h30 de adoração nas igrejas hoje, porque ninguém é salvo por isso, né? A Bíblia diz: aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. E o diabo quer tanto louvor que você quiser cantar, mas muito menos pregação cada vez. Corta a palavra, porque é a semente, a única que pode brotar e dar a vida. Nada mais do que a palavra de Deus dá a vida eterna, nada mais. E um temeador saindo para temear, ele fica conversando com alguém, pois não, fazendo outra coisa. Pode ser coisa muito boa que ele está conversando, mas está perdendo tempo, digamos. Aí no fim ele só tinha pouco tempo para semear. Ele vai ter uma peca. Eita, né? Era muito menor do que se ele tivesse ido logo semear muitos. E eu estou dizendo isso tantas vezes, mas eu vou dizer de novo. A única coisa que Satanás vem tirar do corpo é a palavra de Deus. A única coisa. Marco, quiser verificar, vamos ler o Evangelho de São Marcos, capítulo 4. E esta explicação é de Jesus, não é nem do Bíblia nem do Marcos. Capítulo 4, de versículo 14. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto há ouvem, é a palavra. Quando tem a palavra, não enquanto estão ouvindo e canto, não. Quando ouvem, logo vem Satanás e tira o quê? A palavra semeada entre Deus. Irmão, ele está interessado na palavra, porque ele sabe que a única coisa que brota é a palavra.
A palavra é a semente. Semente boa, preciosa. E nós temos que pregar a palavra. Por isso devemos ser pessoas de caráter. Pessoas que a palavra nossa tem valor, que alguém pode escutar. E quando dizemos a palavra de Deus, uma semente que quer plantar. Romanos 10, e vamos ler aqui, versículo 17. Romanos 10, 17. E vem aquela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É a palavra, meus amados, que tem que realmente é o meio de transmitir a mensagem. E nós temos de cuidar bem. Também, como eu já fiz até quase dizendo, mas em outras palavras, a palavra mostra caráter. A palavra é o meio da comunicação do Evangelho. Mas a palavra também é a medida da confiança que a pessoa pode colocar em ti ou em mim. É uma medida de confiança. A pessoa já sabe que tipo de pessoa você é. E a tua palavra realmente tem valor ou não. E meus amados, nós precisamos mesmo pensar muito nesta coisa. Tiago 3:2. Tiago, capítulo 3 e versículo 2. Nós lemos a seguinte palavra. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Se você puder controlar a língua, você controla tudo. Interessante, né? Tudo o corpo. Vamos olhar em Provérbios capítulo 10 e versículo 20. Provérbios capítulo 10 e versículo 20. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muito, mas por falta de morrem o tolo. Provérbios 12. E de agora, Provérbios 12, 17 e 19. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Alguém tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. A língua dos sábios é medicina. Chega lá onde tem uma alma ferida, alma mesmo perdida, diante dos teus problemas, você pode pegar com a palavra de Deus, com a semente preciosa. É medicina, meus amados irmãos. Provérbio 25, versículo 1. Provérbios 25, versículo 1. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu pene. Há uma porção dentro. Mais um só. Tiago 1:26. Tiago 1:26. A palavra de Deus diz assim. Se alguém é religioso e deixando de frear a sua língua, antes enganando o próprio coração, sua religião é vã. O que Paulo está dizendo então para Timóteo? Está dizendo, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo.
cuidado primeiramente com a tua palavra. Porque a palavra mostra caráter. A palavra é o meio de comunicar o evangelho. A palavra é a medida de confiança que alguém vai colocar em ti. Vamos ler o versículo que vem à mente em Gênesis capítulo 19. Aquela história do Sodoma, não é? Gênesis 19 e versículo 14. Uma das que talvez versículo mais triste para a pessoa que entende o que está escrito aqui. O Ló, homem justo, foi morar no meio dos pecadores, Sodoma. E os filhos, sua família cresceu aí. E aí vinham os rapazes para namorar e casar com seus filhos. Os gêmeos. Mas veja bem, quando Deus avisou que ia destruir Sodoma, e por Ló sair com tudo que era dele, saiu o mais breve possível de lá. Versículo 14. Então saiu Ló e falou a seus servos, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, e ele gracejava dela. Você está entendendo essa palavra? Está entendendo mesmo? Ele avisou o que aquele erro todo. Olha, vão sair logo, Deus vai destruir este lugar. E para ele, parecia que estava contando pior. Você vê o que aconteceu, né? Ló tinha perdido todo o valor diante da sua família. A palavra dele não valia mais nada. Ninguém ia ficar. Ninguém aceitava que ele estava falando a verdade. Está mandando de nós, tá? Pera. Será que tem alguém interessado na tua rua, a tua casa, tua família, porque a tua palavra não perde? Você não pode pegar lá com a ansiedade de dizer: Jesus tem que estar voltando, a oportunidade de que salvar já está terminando. Em vão atardar, disse, se vai ser como Ló, parecia que ele rastejado por ele. E que perder a fala. O Ló que fala. Ei, padrão, veio mesmo um padrão do fiéis. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, a única que nós podemos dizer a respeito, mas eu espero que pouco que temos dito possa provocar os irmãos o pensamento. Pode mesmo pensar em você. Escultivar, mas cuidado. Uma vontade de ter uma pessoa perfeita. Alguém gostaria de ler para nós João 46, por favor? Leia bem alto, João 46. É 46? É. Muito obrigado. Responderam ele: jamais alguém falou como? Estavam falando de Jesus.
de Jesus Cristo voltaram, pois, dos guardas à presença dos principais sacerdotes, versículo 45. E fariseus, e estes lhe perguntaram: você não sofre? Mandaram buscar Jesus. Vai mostrar, traz aqui. E os guardas voltaram sem Jesus. Responderam a ele: mas alguém falou com este homem. Ah, se quiser, pastor, retornar, ele é perder, não. Primeiro pessoa que eu respeitava dizer, jamais alguém falou com isso. Este homem fala tão diferente. Sabe o que é? A Bíblia mesmo nos afirma. Ele falava com autoridade. Um dia desse, no programa de televisão, pessoas estavam telefonando para perguntar dos pastores certas coisas. Aí foi perguntado de um pastor para uma pessoa de fora, que tipo de pessoa Jesus Cristo era. Ele era assim uma pessoa mesmo que dizia, sim, é dessas coisas, não é? Uma pessoa com autoridade e tal. Ou se ele é mego e assim uma coisa. Aí o fator de, não, é claro que Jesus é mego, é fato. Coitado. Não lê nem a Bíblia, nem o fator. Até o que o Novo Testamento diz sempre é perto de Cristo é que ele falava com autoridade. Ele não dizia, eu acho, né? Hoje todo mundo acha, né? Vai falar sobre uma coisa. Eu acho, agora eu não sei que os irmãos pensam, né? Assim. Ele falava, e não. Para a verdade, o povo respeitava. Porque ele não falava com os demais. Ele falava não como os fariseus e credos. A pessoa está falando disso, sabe o que diz? Uma pessoa de Jesus não. Jesus não era o tipo de pessoa de andar dizendo eu sou isto, eu sou aquilo. Já contou quantas vezes Jesus disse eu sou? Pega sobre eu e é conta quando ele diz isso. Não, Jesus não é uma pessoa que diz isso, só acredita. Jesus é tão fanático que se ele estivesse aqui hoje, mano, pelo menos nesta igreja ele podia ser membro, né? Alguém na igreja do pastor lá aí também. Mas tem lugares onde alguém disse que um dia que contou para mim que estava falando que ela foi com alguém, perguntou onde estava indo, assim, disse que estava indo lá no Japim, é onde o pastor Pedrico estava. Ah, o pastor Pedrico é muito radical. Aí eu digo, graças a Deus. Eu queria ter mais, eu queria imitar Jesus, sabe? Jesus te deu o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida e ninguém vem ao Pai se não for mim. Aí o povo diz, ele nunca disse que eu sou isso, eu sou aquilo. Tá? É porque tem ouvido dos homens e não ouvido a Deus. O homem tem medo de ofender. Tem alguém recebendo muito dízimo na igreja. Tem alguém que está contribuindo muito para o trabalho. Aí tem medo de ofender. Não. Quem sabe que não adianta, não era bom mesmo eu contar uma coisa para vocês até para ser gravado, professor, que vão ouvir em outro lugar. Eu contei, várias pessoas mais velhos aqui podem lembrar. E um homem lá na Irlanda do Norte, e Deus salvou, mas transformou um homem de Deus, um homem com o fogo de Deus do seu coração para com os perdidos, para com o reino de Deus. É um homem mesmo muito dado. Agora ele é meio extravagante às vezes, certas coisas, não é como tudo irlandês. Mas ele era interessante mesmo. Deus poupou este homem milagrosamente, que até o país estava em guerra uma vez, nessa época. Foi talvez da pregação deste homem que o Espírito Santo
mesmo veio no país, e o país mesmo, milhares foram convertidas à guerra até por tudo. Mas ele era positivo, ele não pediu desculpa de ninguém. Falar. E muitas vezes as pessoas ficavam ofendidas. E ele foi pregar numa igreja lá na minha terra, assim, tem igrejas enormes mesmo, mas enormes, porque não tem visto nenhuma igreja católica aqui que vai perto. Aí tem essas igrejas enormes mesmo, com tudo luto e tal, muitas igrejas presbiterianas até, é igreja mesmo de muita gente aí que tem tantos mesmo belezas, não é? Tem tempo. E o cão estava fazendo uma conferência numa dessas igrejas das mais pé. Ele não mudou de falar, mudou de nada, pregou do jeito que ele é. E tinha um homem sentado assim. Lá tem os bancos próprios, não é? E quando eu era menino, eu me lembro, nossa família tem o seu banco, número você me paga e por ano pelo aluguel do banco na igreja. Isso que era naquele tempo, quando eu era menino. Então, papai, mãe, nós entramos andando, mostrando e tentava tudo no mesmo banco. Mas era nós. Aí o homem estava lá, assim, num banco, e o povo entrando, não tinha mais lugar. E o homem, o Billy, o nome dele, o Billy estava ali dirigindo mesmo, até o canto, ele está cantando corinha. Aí ele parava no fim do verso, por exemplo, e pediu, irmão, por favor, entra, fica lá para dentro de estar os lugares vagos lá fora, não é? Como aqui, para nós, não é? Nós estamos dizendo para os membros da igreja, não tenta no último banco, né? Mas vamos lá, né? Aí ele pediu, entra assim, deixa o lugar para o povo te dar mesmo com facilidade. Não ocupa um lugar e é reservado mais. Aí ele pediu mesmo. Aí, obrigado, vamos cambiar aí. Cuidei de sempre parou. Aí ele parou de novo, lembra? E disse assim, irmão, por favor, passa aí fredentas, tem mais e desce nos passos também. Aí cantou de novo. Aí ele chamou, já que o pastor dele disse, dá um tapa na orelha desse mal ouvido aí. Dá um tapa na orelha desse mal ouvido aí e bota ele pra dentro. Aí ele levantou-se com raiva, sujeito mesmo, riquíssimo, né? Levantou e não quis entrar porque o banco dele tinha o colchão, a gente podia forrar o seu banco mesmo. Aí ele tinha um lugar próprio para os pés dele, tá? E não ia perder a própria pessoa. Então, quando ele levantou para sair, não dava saída, estava tudo entupido atrás, não tinha saída. Aí ele tinha que sair pela porta na frente. Ele levantou, viu que não podia sair, voltou, mas quando ele voltou, aí ele tinha de passar na frente do povo. Aliás, do povo era mais alto e tinha o lugar do portal lá embaixo. E quando ele viu que o homem vinha para sair, viu olhar na direção do povo, ele peteu do culto logo, aí ficou esperando ele chegar lá no papo. Ele disse, podre de orgulho e vai para o inferno. Podre de orgulho e vai para o inferno. Aí peguei ele, podre de orgulho e vai para o inferno. E o homem caiu. Depois do culto, e o presbítero chamou o bebê. Quando ele entrou lá no salão de conselho, ele falou para eles, eu respeito o que vocês me chamaram. Eu fui convidado para pegar aqui, eu prego do meu jeito. E se não fizer, está encerrado já. Era a primeira noite. Onde... Não pode. Não, mas podia falar não falo de outro jeito. Não falo do jeito que eu falo e pronto. Se não quiser, aí... E pastor, ele virou para o pastor e disse, é bem provável que ele é que contribua mais para esta igreja e tu estás com medo de perder o dinheiro dele. Fica assim na cara dele. Tu deitarias o homem ir para o inferno?
para receber o dinheiro dele? Irmãos, tem gente fazendo isso. Eu conheço pessoas vivendo em pecado abertamente, estão tomando dias para o nome de Deus aqui nessa cidade, porque a nota deles é boa. Era melhor se fosse a falar, se fosse a vida. Mas olha, quando foi sábado, Deus abençoou muito aquela semana toda. E a última noite da contente, no outro sábado, ele levantou, estava dirigindo o cântico e tal. Aí ele disse assim: olha, muita gente se converteu durante esta semana. Não temos tempo para todos, mas quem tiver 2 ou 3 que gostaria de vir aqui, mesmo uma palavra de testemunho de ver eu me converti nesta semana e tal, pode estudar. E lá da galeria lá atrás, uma galeria lá em cima, levantou também um homem, aí veio, e quando ele chegou, mesmo na frente, era aquele pobre de orgulho. Era aquele daquela noite. Aí quando Nicholson olhou assim, velho, o Billy olhou para ele, o homem deu um abraço nele. Ele nem conheceu, não se lembrava, parece. Mas ele foi para frente e contou o que tinha acontecido. Ele estava sentando lá, o pastor tinha dito isso e tal e tal. Mas ele disse, eu fui para casa com puta raiva daquilo. Aí virou ele e disse, se eu tivesse tido uma arma, eu mesmo tirado da tua vida naquela hora. Aí eu vi só essa hora. Aí ele disse, eu fui andando e meus pés estavam dizendo, tá podres de orgulho. E pai, aí eu queria, tá podre. Aí nisso eu fui dormir, tá podre de orgulho. Aí que vai prender, tá podre. Ele virou o abraço, ele disse, 2:30 da madrugada me levantei. E pobre de orgulho indo para o inferno, entretenimento existe. E hoje os taus ou perquer espírito. Nós não podemos imitar. Ele fez isso, talvez outra pessoa, como eu já vi pastores querendo imitar o Billy, é coisa chata, né? Quando o outro quer imitar, mas aquele é mesmo de Deus, é ele mesmo. E Deus tuitava o homem como ele é, para a sua glória. Aquele homem era muito rico, o homem que estava mesmo a sustentar. E o homem depois se aproximou do seu pastor. Orando mesmo falou com o pastor. Tu estavas me deixando ir ao inferno. O medo de me ofender. Irmão, nós temos que ter muito cuidado. É padrão do fiel. Nunca alguém falou como Jesus Cristo. Mas Jesus falou com autoridade. Sem nada mole na conversa de Jesus, não. E ele não era como de Cristo. A segunda palavra nós temos de deixar toda semana. Mas os irmãos podem olhar e ver em Timóteo, não é? A palavra é procedimento. Sei mesmo padrão. Versículo 12. Torna-te padrão do feio na palavra. E se Deus quiser, para a semana, olharemos no procedimento. Desse jeito a gente vai levar 5 semanas. Eu tentei de pagar pelo menos a metade hoje, mas quem sabe? Próxima semana vamos começar, se Deus quiser, com ele. Procedimento. Irmão, lembre-se, a tua palavra tem que ser temperada com graça, essa é verdade. Agora, fala a verdade. Fala a verdade. Com integridade. Deixa o povo mesmo, pelo menos, capaz. E o povo pode olhar e dizer, eu não acredito que ele está dizendo, mas ela é. Não diz com uma dúvida na mente de algum que você não é falso, não é hipócrita. Você está dizendo o Deus, você mesmo acredita, mesmo que outra pessoa não aceitar. Eu acho que teremos muito mais oportunidade até de convencer os nossos ouvintes. E nós nos lembramos desse fato, que a palavra mostra caráter, mostra que tipo de pessoa você é. A palavra é o meio de comunicar, é o evangelho.
o meio que Deus usa para comunicar a sua mensagem de salvação. E a palavra é a medida de confiança que outra pessoa vai olhar e ter em si. É o que você é. E você representa para ele. Você vai dar valor ou não à mensagem de Deus. Oremos, Senhor nosso Deus. Nós lembramos, Senhor, nesta hora, daquela história de Isaías, que ficou quando ele viu a tua glória, ficou tão sentido. Ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Mas o Senhor, uma vez que o homem reconheceu o seu problema, uma vez que o homem se arrependeu deste estado miserável em que ele vivia, o Senhor enviou do altar a brasa para purificá-lo, para que ele pudesse mesmo levar a mensagem do Senhor. Basta, com meus amados, comigo, Senhor, todos nós que aqui estamos, e em que essa cidade, Senhor, de padrões espirituais, e pessoas que são padrão, mesmo um padrão até na palavra, na própria comunicação. Pedimos no nome de Jesus.